O resultado do primeiro turno das eleições 2018 não surpreendeu a quem acompanhou as últimas pesquisas. Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. O evento começou neste fim de semana com programação para todas as idades. E mais, com a crise, 6 em cada 10 brasileiros buscam uma renda extra. Eu trabalho em casa de família, de segunda a sábado, e nas minhas horas vagas, quando eu chego em casa, em vez de ficar sentada comendo, assistindo televisão, comecei a fazer o artesanato, Você vai poder tirar dúvidas com uma analista contábil aqui no nosso estúdio. As informações mais importantes do dia você confere agora no Jornal do IESB. Boa noite. Boa noite. 1.670.000 eleitores foram às urnas em todo o Distrito Federal. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, foi uma eleição tranquila. A apuração foi a mais rápida do país. O resultado da disputa pelo GDF veio antes das 7 da noite. Ibanez Rocha e Rodrigo Hollenberg vão para o segundo turno, assim como os candidatos à presidência Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Veja agora os balanços das eleições com Pedro Nascimento. Numa das eleições mais tensas e imprevisíveis da história do Brasil, Jair Bolsonaro, do PSL, conquistou mais de 49 milhões de votos, o equivalente a 46%. Já Fernando Haddad, do PT, recebeu cerca de 31 milhões de votos, 29,3% do eleitorado. Quase 570 mil brasilienses preferiram não escolher, se abstiveram, votaram em branco ou anularam o voto. Já na disputa pelo governo do DF, Ibanez, do MDB, teve mais de 634 mil votos, o equivalente a 41,97%. Hollenberg, do PSB, teve cerca de 210 mil votos, 13,94%. Nosso grande desafio nesse momento é unir todas as mulheres e todos os homens de bem dessa cidade e desse país, independente de partido político, independente de candidato a presidente da República. Nós temos um objetivo maior. O objetivo maior é fazer de Brasília uma referência nacional em políticas públicas. Das 8 vagas para deputados federais, 5 foram conquistadas por mulheres: Flávia Arruda, Érica Cocai, Bia Kicis, Paula Belmonte e Celina Leão. Júlio César, professor Israel e Luiz Miranda completam a bancada do Distrito Federal na Câmara dos Deputados. Com mais de 460 mil votos, Leila do Vôlei, do PSB, garantiu uma vaga no Senado. A segunda vaga ficou com Isalci Lucas, do PSDB. Já na Câmara Legislativa, apenas 8 distritais foram reeleitos. Reginaldo Veras, do PDT, Rafael Prudente, do MDB, Delmaço, do PRB, Chico Vigilante, do PT, Robério Negreiros, do PSB e Agaciel Maia, do PR. 16 cadeiras vão ser ocupadas a partir do próximo ano por quem não tem mandato hoje. Assim, a taxa de renovação na Câmara Legislativa foi de 66%. Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito revelou que em cada 10 consumidores, 5 acreditam que as condições gerais da economia pioraram ao longo deste ano e a procura por trabalhos para complementar a renda tem crescido. Veja na reportagem de Clara Mello. O que começou como um projeto terapêutico, agora tem papel fundamental no orçamento familiar de Silvana. Eu trabalho em casa de família, de segunda a sábado, e nas minhas horas vagas, quando eu chego em casa, em vez de ficar sentada comendo, assistindo televisão, comecei a fazer o artesanato, E quem nunca passou aquele aperto no fim do mês para fechar as contas? De acordo com uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, 83% dos consumidores brasileiros fizeram cortes para driblar a crise no primeiro semestre desse ano. Quem não cortou, procurou alternativas. 6 em 10 brasileiros buscam alguma fonte de renda extra para fechar o orçamento de casa. Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, esse número cresceu 6% só no primeiro semestre de 2018. É o caso de Silvana, que a gente mostrou no começo da reportagem. E quanto isso pesa no bolso? Praticamente zero. São flores decorativas, placas, quadros, tudo feito com material reciclável. Ao longo da semana, ela recolhe a matéria-prima no lixão e vende o artesanato aos domingos, aqui na Feira dos Produtores do Paranoá. E ela não abre mão da renda extra. Esse dinheiro é destinado para as despesas de casa, ou seja, para pôr gasolina na minha moto, que eu sou motoqueira, e fazer as despesas do dia a dia, Muito legal essa busca por renda extra, não é, Pedro? É verdade, Isabela.
E hoje preparamos um quadro especial de economia para responder algumas perguntas de nossos telespectadores sobre renda extra. Estamos no estúdio com o repórter Everson Ferreira e a consultora financeira Aline Ayala. Boa noite, Pedro e Isabela. O caso da dona Silvana, que nós vimos na matéria, é mais comum do que a gente pensa. A gente sai pela cidade conversando com as pessoas e percebe que todos buscam por uma rendinha extra, mas na hora de pôr a mão na massa é mais difícil do que a gente pensa. Por isso trouxemos aqui no estúdio a Aline Ayala. Boa noite, Aline. Boa noite, pessoal. Ela é consultora financeira e vai responder algumas perguntinhas que nossos telespectadores mandaram pra gente. A primeira pergunta, Aline, que é a que a gente mais recebeu, foi: existe uma receita de sucesso pronta? Então, não existe receita de bolo para o sucesso, pessoal. A recomendação que eu dou para as pessoas, para os meus clientes, é que você precisa seguir pessoas de sucesso e estudar. Estude antes de empreender, antes de sair da sua renda fixa, estude e siga pessoas de sucesso com o seu objetivo. Sempre com um planejamento. Sim, né? sempre. A segunda pergunta da Lisiane Cardoso, que mora em Samambaia. Ela perguntou: tenho uma renda extra e com a venda de cosméticos. No início era a forma de juntar dinheiro para a poupança, mas perdi o controle e agora o dinheiro entra para pagar as contas de casa. Como reverter essa situação? Infelizmente, nessa perda de controle, você precisa reverter, porque você tem que usar o seu orçamento doméstico com sua renda fixa. A sua renda fixa você tem que trabalhar para se enquadrar no seu orçamento doméstico, tá? Então, a renda variável dela, ela precisa ser usada realmente ou para alavancar o seu empreendedorismo ou para construir a sua liberdade financeira, a sua poupança, os seus sonhos. Tudo dá certo. Também temos uma dúvida do Rubens Costa, morador de Planaltina. A pergunta dele é: quero transformar minha renda extra em uma renda maior, definitiva, e sair do emprego, mas meu orçamento é muito apertado. Quais cuidados devo tomar? Rubens, essa sua pergunta é muito importante porque você precisa de um cuidado bem minucioso. Nós recomendamos que você precisa de ter uma reserva de 6 a 12 meses dos seus gastos para você não passar nenhum tipo de aperto nessa transição. Boa sorte. Aline, nós agradecemos muito a sua presença aqui e espero contar com você outras vezes para o quadro de economia. Obrigada a vocês, até a próxima. Veja a seguir: um novo método de fisioterapia busca não apenas tratar a dor, mas a sua causa. E mais, cuidado, o uso excessivo de celular prejudica relacionamentos. Quando é a pessoa que a gente tá junto não sai do celular, aí eu vou pensar que ele tá me traindo, né, com alguém. O Jornal do IESB volta já. É hora de agradecer. Agradecer aos primeiros alunos que acreditaram que o IESB um dia seria uma grande instituição. Hoje somos mais de 18 mil alunos que, juntamente com os nossos professores, nos ajudam a construir uma instituição ousada, criativa e inovadora. Junte-se a nós. Hoje somos reconhecidos, inclusive internacionalmente. Obrigada. Vestibular IESB. Inscreva-se pelo site iesb.br/vestibular. Um novo método de fisioterapia tem sido praticado nos estúdios de reabilitação física aqui em Brasília. O repórter Maicon Nunes entrevistou professores e atletas sobre o assunto. Rafael é jogador de futebol. Em 19 anos de carreira, se lesionou 60 vezes aproximadamente. Precisou até fazer uma cirurgia no joelho. Com tantos problemas, o atleta sabe bem o que é sentir dor. Convivi com dor muito tempo e hoje, treinando, executando tudo aquilo que eu tenho aprendido ao longo dos meus estudos, eu não sinto mais dor. Mas Rafael é uma exceção. Mais de 63% da população brasileira sofre diariamente com dores devido às lesões musculares. Segundo a pesquisa, há dor no cotidiano. Mais da metade desse grupo passa por dores semanalmente. Quem sente dor quer se livrar dela, não é mesmo? Remédio, fisioterapia, vale tudo. Mas será que tratar a dor resolve o problema? Um novo método, a avaliação do movimento funcional, mostra que não. É necessário tratar a causa da dor e não apenas o incômodo do paciente. O professor Carlos Tavares trabalha com treinamento físico-funcional há 3 anos. Para ele, o que faz a diferença no tratamento é a avaliação integral.
Identificando a causa da dor, através dessa avaliação funcional do movimento, eu consigo traçar as estratégias certas, porque tem vários exercícios. Então, para cada indivíduo, é algo específico, né? Se não identificar a causa da dor, não adianta de nada tratar a dor. Depois de conhecer o novo método de avaliação funcional, Rafael não fala apenas sobre a dor. Agora, ele tem esperança de continuar a jogar futebol. Eu entendi que se lá atrás eu tivesse feito todo o trabalho que se faz hoje na reabilitação, com parte de mobilidade articular, estabilidade, de repente eu não teria machucado os meus joelhos. Eu vou poder prolongar um pouco a minha carreira aí por mais 2 anos, porque eu já estou com 36, então de repente eu consiga chegar aos 38 com saúde física, saúde articular, saúde muscular, e isso vai me favorecer para o resto da minha vida. Quantas horas por dia você fica no celular? Estudo comprova que o uso excessivo do smartphone pode ser um inimigo das relações. Você se incomoda quando sai com seus amigos e eles não largam o celular? Realmente incomoda, né? Porque atrapalha, assim. Você quer conversar com a pessoa e não pode, porque ela tá no celular. Eu pego e mexo no celular e ignoro completamente quando ela fala, pra ela notar como é ruim. Quando é a pessoa que a gente tá junto não sai do celular, aí eu vou pensar que ele tá me traindo, né, com alguém. Uma pesquisa desenvolvida pela Universidade de Baylor, nos Estados Unidos, comprova que o uso excessivo de celular em momentos de interação pode ser prejudicial para relações familiares e amorosas. Eles criaram até uma palavra para essas situações. Fubbing é a junção de fone e snoobing. O celular pode atrapalhar ou até destruir relacionamentos. Isso acontece porque as pessoas dividem a atenção entre o seu smartphone e os seus amigos, fazendo com que ele se torne um grande inimigo na hora das interações. Para os psicólogos, usar redes sociais em público nem sempre é um indicativo de desinteresse, mas pode ser um sinal de desconforto com o ambiente. Se você está num ambiente que é completamente punitivo, ou que você não se dá bem com as pessoas, então você vai se retrair, né? Você vai, não quero me socializar com essas pessoas. Então, assim, eu acho que hoje o celular ele exerce uma função muito de socialização, você e o celular, né? Então, cuidado! Além de dramas nos relacionamentos, o uso excessivo do celular também pode gerar outros tipos de problema. A minha mãe já queimou comida. E várias vezes. Olha que é mãe não devia fazer isso, mas ela acaba fazendo. E você, Isabela, o celular atrapalha os seus relacionamentos? Não, imagina, não me atrapalha em nada. Bom, e finalmente chegou a chuva. Veja a previsão do tempo no Distrito Federal com Davine Ribeiro. Realmente, Pedro, mas a chuva que tem caído nos últimos dias não tem sido suficiente para aliviar o calorão. Hoje, a mínima foi 17 graus ali por volta das 6 da manhã e a máxima chegou aos 31 no meio da tarde. O fenômeno é considerado normal para a primavera. Para amanhã não haverá mudança na temperatura, porém a previsão de chuva é baixa, apenas 20%, o que pode aumentar a sensação de calor. Ainda assim, é bom não sair sem o guarda-chuva. Confira a seguir. Começou neste fim de semana o Festival de Brasília de Cinema Brasileiro. O festival apresenta curtas e longa-metragens e tem também um festivalzinho com filmes para as crianças. Ainda tem seminários e oficinas para os profissionais da área. E para quem quer se descontrair, a semana será repleta de eventos. O Jornal IESB volta já. Somos da Asa Sul, Asa Norte e do IESB Oeste. Somos reconhecidos internacionalmente. Somos criativos, ousados e inovadores. Presencial à distância? Somos IESB. Junte-se a nós. Inscreva-se iesb.br/vestibular. Começou neste fim de semana o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. O evento tem atrações para todas as idades.
51 anos de Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Com mais de um século de vida, o evento é uma tradição no cenário cultural da cidade. E os números impressionam. 10 dias de programação com exibição de mais de 120 filmes. O festival apresenta curtas e longa-metragens e tem também um festivalzinho com filmes para as crianças. Ainda tem seminários e oficinas para os profissionais da área. No próximo domingo, será realizada a cerimônia de premiação para diversas categorias, como melhor diretor, trilha sonora e roteiro. Uriel Martínez está concorrendo a melhor ator pela participação no filme In Memoriam. Ele fala sobre o mercado de cinema na cidade. Claro que ainda o polo de cinema é São Paulo, Rio, não tem jeito. Mas Brasília está cada vez mais entrando no polo. E aqui, nesse festival que está acontecendo todos os anos, isso realmente é muito importante. Ele está abrindo realmente as portas. Acho que um dos pontos mais fortes é esse festival. É o que está trazendo realmente a atenção para Brasília. Os filmes podem ser vistos no Cine Brasília e no Museu Nacional. Mas a programação foi diversificada por várias cidades. O público pode assistir às mostras no Riacho Fundo, São Sebastião, Sobradinho e também em Taguatinga. Então, assim, na cidade satélite está rolando, paralelamente, a mesma programação que está rolando aqui, e nada mais útil e potente do que retornar a essa própria sociedade. Por exemplo, você exibiu o filme onde foi filmado. E agora a gente mostra o que vai rolar de legal em Brasília nesse final de semana. É a Agenda Cultural com Marcela Freitas. Vamos começar falando de cinema? O filme Venom do universo da Marvel acaba de estrear. E ao contrário do que estamos acostumados, o Venom não é um herói. O filme mostra a história de Eddie Brock, que é um jornalista, e ele investiga um laboratório bem misterioso, até que é contaminado e se torna o Venom. Vamos conferir o trailer? I'm Eddie Brock. I'm a reporter. I always seem to find myself questioning something the government may not be looking at. I found something really bad. And I have been... Who said that? Taken. Ainda falando de filmes, essa notícia vai para os fãs de Harry Potter. Uma exposição gratuita com os figurinos usados pelos personagens do segundo filme da série Animais Fantásticos estará disponível no Boulevard Shopping a partir do dia 15 de outubro. My brothers, my sisters, the clock is ticking faster. My dream, we who live for truth, for love. The moment has come to take our rightful place in the world where we wizards were free. Join me. O longa só estreia em novembro, mas você já pode dar uma conferida nos looks usados pelos personagens principais. E os fãs de rock vão ficar bem felizes com essa notícia. Rush Water do Pink Floyd faz show nesse sábado, dia 13. A turnê Us Plus Them reúne clássicos do Pink e músicas do seu trabalho solo. Ingressos a partir de R$120. Então é isso, eu espero que você se divirta bastante no seu final de semana. Te espero no nosso próximo Agenda. O Jornal do IESB fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Tenha uma boa noite e até mais.